Então tá. Oi, gente, meu nome é João. Eu tô aqui para ensinar para vocês o que é DSU e o que é o algoritmo de Kruskal e para que ele serve. Tá bom? Então a gente vai começar com um problema motivador, que é o seguinte. A gente tem N pessoas e elas estão de pé, lado a lado, com posições numeradas que vão de 1 até N. E aí você tem essa situação e você deve realizar dois tipos de operação, que são os seguintes. Você quer ser capaz de remover a pessoa que está na posição X e você quer ser capaz de, olhando somente para a direita, assim, sabe? Tipo, olhando só para frente da fila, indicar qual que é a pessoa mais próxima da posição X, sabe? Então você começa com algo assim, que é uma fila que vai de 1 até N, e aí, inicialmente, a pessoa mais próxima da posição X é a pessoa X, né? Então a pessoa mais próxima da posição 1, nesse caso aqui, é a pessoa 1 e etc. Aí, aqui no caso, se a pessoa 2 saísse, por exemplo, logo a pessoa mais próxima da posição 2 seria agora a pessoa na posição 3, sabe? Que não saiu da fila ainda. Esse é o problema que a gente quer resolver, tá bom? E aí a gente vai resolver isso usando o Union Find, o Disjoint Set Union. Que ele é? Ele é uma estrutura de dados que nos permite, dado alguns elementos, fazer duas operações, que é consultar a qual conjunto cada elemento pertence e unir dois conjuntos. E nessa estrutura os conjuntos eles são disjuntos, então o elemento ele sempre pertence a um conjunto só e ele sempre pertence a um conjunto. Os grafos eles são um subcaso, né, desse negócio de elementos e conjuntos. Porque a gente pode ver os vértices como elementos e os componentes conexos aos quais eles pertencem como conjuntos. Então, por exemplo, aqui eu tenho um grafo e ele tem dois componentes conexos, ele tem dois conjuntos, que é o 1, 2 e o 4 e o outro contém o 3, o 5 e o 6. E aí, se eu desse um union, por exemplo, se eu unisse os conjuntos dos elementos 2 e 3, ele viraria um conjuntão, assim, um componente conexo só. Unir, nesse caso, é a mesma coisa que adicionar uma aresta, né? Porque quando eu adiciono uma aresta, eu uno dois componentes conexos. Então, para cada conjunto, tipo, vamos pensar como que a gente implementaria, como que a gente representaria essa estrutura em código. Para cada conjunto a gente precisa de um nome, né? Tipo, por exemplo, a gente divide os números naturais em duas partições, em dois conjuntos disjuntos, que são os pares e os ímpares. E aí, nesse caso, a gente nomeia os conjuntos, geralmente, né, a gente escolhe um representante para os pares e um para os ímpares. A gente chama par de 0 e ímpar de 1, né? Que é a coisa que a gente faz. O nome de um conjunto poderia ser qualquer coisa. Poderia ser, tipo, numerar os conjuntos. Esse é o conjunto 1, 2 e 3, etc. Mas o que a gente vai fazer aqui, nessa nossa abstração, para fazer nosso código, é nomear um representante para cada conjunto. Então, cada conjunto vai ter seu representante e ele que define qual conjunto é aquele ali. Tá? E aí, para a gente fazer isso em código, a gente poderia, por exemplo, ter um vetor de representantes chamado id. E o que esse id guardaria? Ele guardaria, id na posição i, guardaria qual que é o representante do conjunto no qual o elemento i está. Então, para começar assim, nessa abstração, a gente precisaria definir para todo i que o id de i é ele mesmo, porque a gente começaria com cada vértice sendo seu próprio conjunto. E aí, a partir disso, a gente poderia ir unindo os conjuntos e fazendo as operações que a gente quer. Tá? Então, a estrutura de Union Find ela tem essas duas funções que vão meio que ditar a estrutura, e é o find que retorna para a gente qual que é o componente em que aquele vértice está, qual que é o conjunto daquele elemento, e o union, que une os conjuntos de dois elementos. Tá? Então aqui nesse caso, nesse jeito que a gente está fazendo, o find ele seria muito simples, que é só retornar o id de p. A gente teria qual que é o componente de p. E o union a gente faria o quê? A gente transformaria o p no representante dele e o q no representante dele. E aí se eles forem iguais a gente não precisa fazer nada, porque eles já estão juntos, né? Agora, caso contrário, o que a gente faz? A gente vai passar por todos os elementos que a gente tem, que a gente está estudando, e se o id do elemento for igual a P, a gente troca esse D para Q, porque agora os conjuntos são um só. Todo mundo que o representante era P, agora o representante é Q. E isso aqui já é uma estrutura de Union Find, sabe? Só que ela não é eficiente. Um dos métodos que é o find é muito rápido, é o add1,
mas o union, nesse caso aqui, é O de n, que é lento. Então, esse tipo aqui a gente chama de quick find. Tá bom? Só que a gente não vai estar usando essa abstração aqui, a gente vai usar uma outra, na verdade, que funciona de um jeito um pouco diferente. Inclusive, pessoal, eu tô falando muita coisa, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me interromper, tá bom? E eu respondo a dúvida que vocês estão tendo. Mas assim, a gente pode fazer de outra maneira. Ao invés de ter um find rápido, a gente pode ter um union rápido. E aí... Opa, esse aqui apareceu. E aí a gente pode ter um union rápido. Como que a gente faria, né? O id, agora, ao invés de ser um vetor contendo o representante do conjunto no qual o vértice está, ele vai ser um vetor que ele simplesmente tem um elemento da mesma classe que o i. E aí a gente tem que fazer isso de um jeito que, eventualmente, a gente chega no representante. Então o representante ele vai ser um cara que o id dele é ele mesmo. Porque ele aponta para si mesmo. Ele é o representante do conjunto que ele está inserido, tá bom? E aí, para fazer dessa maneira, inicialmente, para todo i, novamente, o id de i seria ele mesmo. Porque a gente começa com todos os conjuntos, cada vértice sendo seu próprio conjunto. E aí, como que a gente faria nosso find? Agora vai ficar um pouco diferente, né? No find, a gente vai fazer essa função recursiva. Eu não sei se vocês são familiares com o operador ternário. Se vocês não são, é bom que vocês aprenderem agora. Mas ele é um operador que eu coloco uma condição, primeiramente, e aí eu coloco um ponto de interrogação. Se essa condição que eu coloquei for verdadeira, o operador vai me retornar o que eu coloquei após o ponto de interrogação. Caso contrário, ele retorna o que eu coloquei na frente dos dois pontos. Então aqui eu olho, o id de P é ele mesmo? Porque se for, ele é o representante. Então, se for, eu retorno P. Agora, se não for, eu retorno o find do id de P. Então, P aponta para outro elemento do conjunto, eu retorno o find daquele outro elemento. Porque se ele está no mesmo conjunto que eu, o representante dele é o mesmo que eu. E eu vou fazer isso e, eventualmente, eu vou chegar no representante e retornar ele. E o union, ele ficaria como? Eu faria um find no P e um find no Q. Se os dois forem iguais, eu retorno, não faço nada. Mas caso eles não sejam iguais, eu coloco que id de P é igual aqui. O union agora fica bem fácil. É isso, eu troco o id de P. Por quê? Porque agora o meu representante do meu conjunto, ele aponta para o representante do outro conjunto. E nós estamos tranquilos, agora funciona. E quais seriam as complexidades disso, né? O find é O de n, é fácil de perceber que se eu fizesse isso de um jeito bobo, eu poderia ter uma linha, né, de vértices, e aí eu demoraria n vértices para chegar até o representante. E o union aqui, ele parece ser O de 1, porque é muito rápido, realmente, a operação de unir, mas eu preciso achar os elementos os representantes desses caras que eu quero unir. Então o union também fica O de n, né? E aí você pode falar, tipo, não, poxa, mas você tinha uma coisa que era O de 1 e outra que era O de n, e agora você tem duas coisas que são O de n. Parece que piorou, né? Mas tem um jeito esperto da gente mexer com essa representação aqui, que vai fazer com que essas coisas fiquem, tipo, muito, muito rápidas. Impressionantemente rápidas. E como é que é isso? A primeira técnica que a gente vai usar, ela chama Small to Large. Mas assim, o que a gente ganha com esse nosso novo jeito de abstração? A principal coisa que a gente ganha é que agora a gente tem essa ideia dessas árvores aqui. Tipo, imagina que eu estou tentando dar um find no 6 ali, sabe? O 6 ele aponta para o 5, o 5 aponta para o 2, o 2 aponta para o 1, e o 1 ele aponta para si mesmo. Porque ele é o representante desse conjunto. Da mesma forma que o 9 é o representante do outro conjunto. E a gente tem essas ideias de árvores. Então, sempre que a gente for unir dois conjuntos, eu vou manter o representante de algum deles, né? Então aqui, por exemplo, se eu fosse unir os dois conjuntos aqui, eu poderia ligar o 1 no 9 e manter o 9 como representante do meu conjunto, ou eu poderia ligar o 9 no 1 e manter o 1 como representante do meu conjunto. Entendem? Só que, o que acontece? Qual que é o máximo... Qual que é a pior operação de find que eu vou fazer? Esses conjuntos aqui, sabe? Qual que é o pior caso? E o pior caso é a altura da árvore, né? Porque se eu estou fazendo um find no 5, eu vou demorar a profundidade dos 5 operações para retornar o representante do 5, porque eu tenho que subir a profundidade em que ele está na árvore, né? E o que acontece? Se eu junto 1 no 9, a altura da minha árvore, nesse caso aqui, ela passa a ser 4, né?
Antes ela era 3. Mas se eu junto o 9, se eu coloco o 9 no 1 e o 1 vira meu representante, a altura da minha árvore continua 3. Porque o máximo não é a árvore que eu acabei de juntar. Então é essa a ideia da técnica que a gente vai usar. A gente sempre vai unir a menor árvore na maior árvore. Tá bom? Então, como que a gente vai fazer isso, né? Agora a gente vai ter que manter mais uma coisa, que é o tamanho de cada árvore. Tá bom? Então, inicialmente, para todo i pertencente ao grafo, o tamanho de i é 1, né? Porque eles começam sendo um conjunto de tamanho 1, cada um consigo mesmo. E na hora de fazer as operações, a gente faria assim. O nosso find a gente vai deixar igualzinho estava, tá bom? E o nosso union, a gente vai fazer assim. A gente vai achar os representantes dos caras que a gente quer unir. E se eles forem iguais, a gente retorna. Antes não fazia diferença retornar antes, mas eu deixei isso aqui por uma questão de consistência, porque agora faz. A gente não pode esquecer esse if aqui, que senão não funciona. Aí o que a gente faz? Se o tamanho do componente em que P está for maior do que o componente em que Q está, a gente troca eles. E aí o que a gente ganha com isso é que o P é sempre o representante do menor conjunto agora. E Q é o representante do maior. Ou eles são iguais. Mas P sempre é o menor, se tiver algum menor que o outro. E aí a gente faz que o ID de P receba Q, porque a gente junta a menor árvore na maior. E o tamanho de Q, ao tamanho de Q, a gente vai somar o tamanho de P. Tá bom? Então isso aqui funciona, tá feito, é uma outra estrutura. E a complexidade disso aqui é log. Tá bom? Essa otimização ela é conhecida como small to large. E esse tipo de técnica de juntar a menor árvore na maior é usado em programação competitiva para reduzir o custo de algumas operações. Como eu falei, usando ela, a profundidade dos elementos nas árvores ela é limitada por O de log n. Então, se eu tenho n elementos, a maior altura que a minha árvore pode ter é log de n. Tá bom? E qual que é a prova disso, né? A prova é o seguinte. Pensa, no início, todo vértice da minha árvore ele tem profundidade 0, né? E tamanho 1. A árvore tem tamanho 1. O conjunto deles tem tamanho 1. Para que a profundidade de V aumente em uma unidade, é necessário que o conjunto que ele está seja unido a um conjunto com o tamanho maior ou igual ao dele. Vocês percebem? Então, assim, se o tamanho do componente de V era n antes da união dos conjuntos, o tamanho do seu componente vai ser pelo menos 2 vezes n após a união, sabe? Então, para aumentar a profundidade, eu tenho que dobrar o tamanho do meu conjunto. E como eu sempre dobro o tamanho do meu conjunto quando a profundidade aumenta por 1, a profundidade ela pode aumentar no máximo log n vezes, né? Porque é o inverso de elevar a 2. Entendeu? É essa a ideia. Ficou clara a prova para vocês? Vocês acham que tá beleza? Sim, sim. Tá claro? João, uma coisa que eu fiquei pensando. Volta a mensagem anterior rapidinho. Claro. Pode falar. Aqui. O lance do Small to Large é que a gente usa o tamanho em si das árvores, né? O número de vértices de cada uma das árvores. Ou dos conjuntos, né? Sim. Só que antes você tinha dito que a complexidade era a altura da árvore, né? Será que mudaria muita coisa se no lugar de a gente usar os tamanhos, a gente usasse as alturas? Ou será que daria no mesmo? Não, funciona do mesmo jeito e eu sei provar que funciona. A gente conversou sobre isso hoje. Show. É a otimização por rank. Chama otimização por rank. E a prova é que, tipo assim, para você conseguir uma árvore de rank 3, você precisaria de 2 árvores de rank 2, concorda? Concordo. E para fazer 2 árvores de rank 2, você precisaria de 4 árvores de rank 1. Pegou a intuição? Percebeu por que é log também? Tipo, o rank, a altura da árvore só aumenta quando você une ela com uma árvore de mesma altura. Entendeu? Entendi. Então você precisa de 2 elevado a n árvores de rank 1 para ter uma árvore de rank n, sabe? E aí nesse jeito vira tipo uma árvore balanceada certinha, né? Não necessariamente, né? Você pode ficar juntando um monte de árvore de rank 3, uma de rank 4 e fazer uma flor, assim. Sim. Ok, show. Mas faz sentido? É isso aí. É legal, eu pensei sobre isso também. E em muitos lugares eles usam essa otimização. Então vocês podem ver desse jeito também funciona. Então vamos lá, eu provei aqui. E aí, o que acontece? Só uma coisa que eu
só citar assim, essa otimização de rank, tipo, até pelo jeito que o João explicou, às vezes ela é mais natural do que a de tamanho, só que na prática a gente usa de tamanho porque ela é um pouquinho mais fácil de codar. Tipo, É mais tranquilo, ao invés de tirar máximo, você soma e tal. e também a gente vai mostrar um negócio no Find, você não tem que mexer nele, enquanto na outra tem. Ah, na outra teria que mexer no Find? Teria, porque a altura muda, né? Ah, é verdade. Sim. Então, vamos lá. A gente tem essa otimização e agora a gente tem outra. Tipo, isso aqui já virou log e log é bem rápido, né? Mas tem como a gente deixar isso mais rápido ainda. E é tipo assim, como deixar isso absurdamente rápido, tipo, incrivelmente rápido. O que a gente vai fazer? A gente vai adicionar uma otimização agora que chama Path Compression. Se a gente colocasse só essa otimização aqui, tá? Sem o Small to Large, a complexidade seria odd log amortizada nas operações. Tá bom? E como que funciona essa otimização? Ela é muito simples, é muito sutil. O código parece até a mesma coisa, né? Mas se vocês repararem, o que a gente vai mudar é ali no find. Quando a gente faz o find, a gente está subindo na árvore, né? Então o que a gente faz é que quando a gente passar por um elemento, ao invés de deixar ele apontando para outro elemento do conjunto, quando a gente passa por ele no find, a gente já vai pegar ele e já vai apontar direto para o representante, tá? Então ali a gente faz um return e d de p é igual ao que a gente vai retornar aqui. Que ali sempre retorna o representante, né? Na função recursiva. Então eu vou colocar um desenhozinho aqui para ficar mais intuitivo. Gente, só pequeno erro nosso no slide, passou batido. Okay. A gente está falando de a complexidade log n é quando você usa só o path compression, mas o código que está na tela está usando os dois. Sim, eu falei isso. Tá. Tá. E eu só tô muito abismado, você colocou tipo 5 caracteres. São 5 caracteres. É muito curto. É muito curto. E é muito, muito poderoso. Vocês vão ver que é tipo muito, muito poderoso. Então como que isso funciona? Vamos supor que a gente estivesse aqui tentando dar um find no 6, sabe? O que a gente faz quando a gente dá um find no 6, pelo jeito que o nosso find funciona, né? É que a gente chama o find pro 5, o 5 chama o find pro 2 e o 2 chama o find pro 1. E aí, conforme a gente fosse chamando esses finds, a gente faria todos esses caras já apontarem direto pro 1. E é daí que vem o nome Path Compression, né? Que a gente pega esse caminho que era grande e a gente comprime ele vira um só. Então viraria isso, a minha árvore, sabe? E se eu desse find em todos os... Se eu desse find no 8 e no 10, viraria uma flor em volta do 1, assim, sabe? Então a gente vai comprimir esses caminhos de forma que, se a gente chama um find 2 vezes pro mesmo cara, a segunda chamada é odd 1. Porque a gente memoriza, assim, qual que é o representante direto nele. Tá? E aí, qual que é a complexidade, né, desse novo método, desse jeito que a gente faz? Se fizer só o Path Compression é log n, amortizado. Se fizer só o Small to Large é log n. Mas e se a gente juntar os dois métodos? O que acontece? Aí a complexidade vira um negócio muito hipster, assim, bem maluco e diferente. Acho que é o primeiro algoritmo que vocês vão ver que tem essas complexidades diferentonas, assim. Inclusive acho que é o único que eu conheço. Mas qual que é a complexidade disso? Para explicar ela para vocês, eu vou apresentar uma função para vocês que chama função de Ackermann, tá? A função de Ackermann, ela é definida, é uma função que recebe 2 inteiros e gospe outro inteiro. Ela é definida recursivamente dessa forma que vocês estão vendo aí, tá? Essa é a definição dela. E aí eu fiz uma tabelinha aqui de como que funciona a função de Ackermann. Então, a gente vai olhar a função de Ackermann para quando os 2 inteiros são iguais, tá? Então, se n for 0, a função de Ackermann de nn é 1, tá? Ali na definição. É 1. A função de Ackermann para 1 é 3, para 2 é 7 e para 3 é 61. Ela começa a crescer mais rápido. Mas é aí que vem o ponto. A função de Ackermann, quando ela é 4 é esse número, o valor. E, tipo, isso aí é um número muito, muito grande. Muito, muito grande. E a complexidade do nosso algoritmo é a complexidade amortizada, tá? Do nosso algoritmo. Amortizada significa que, assim, se você fizer uma operação, não necessariamente esse vai ser o tempo de execução dela, mas se você fizer várias operações, o tempo médio de execução dela é essa complexidade. Essa é a complexidade amortizada. E a complexidade amortizada, para n elementos, é o inverso da função de Ackermann de nn. Então, para que você demorasse 4
em uma operação, para que a complexidade amortizada fosse 4 no nosso negócio, no nosso algoritmo, a gente precisaria ter esse número de elementos aí, sabe? Para ter tempo 4. E assim, isso não vai acontecer. Não vai porque esse número aí é muito grande, não tem como nem representar esse número. É muito, muito, muito grande. Todo tanto que você pensar que esse número é grande, ele é maior. Então, a gente nem tem como ter alguma coisa com esse tanto de elementos. Não existem coisas no universo, conjuntos no universo com esse tanto de elementos assim. Então, para todos os conceitos práticos, tá? Acaba que o Union Find, ele é tipo constante. Não é constante, essa função ela cresce mais que constante, ela vai para o infinito e tal. Mas assim, para conceitos práticos é constante, porque as operações não demoram, porque é muito, cresce muito devagar. Tá bom? E aí vocês perguntam, pô, como é que prova isso? Eu não sei. Não sei provar. Eu vou pedir que vocês confiem em mim. E se vocês não quiserem confiar em mim, eu tô deixando um link para um artigo que prova isso, tá? Então, se vocês tiverem curiosidade e coragem de ver como é que prova essa complexidade meio doida aí, tá aí a prova, vocês podem dar uma olhada. Só para usar um argumento de autoridade, se não confia no João, confia no Tarjan, que é quem provou isso. Quem provou foi o Tarjan, ele é um cara bacana, mano, é um cara que a gente confia, velho. Eu confio no Tarjan. É um cara competente, pra dizer. Eu confio no Tarjan, mano. Então, basicamente é isso, tá bom? É isso aí, essa é a complexidade. E aí, como é que a gente faz, né? Na verdade tá aqui, né? Eu já apresentei esse código pra vocês. Tá aqui, O de Ackermann amortizado. E é isso. E aí, vamos lá resolver o nosso exercício, né? Vocês lembram qual era o exercício? Vamos lá resolver ele. Então, deixa eu pegar ele aqui, pra gente ir lá resolver ele. Ele é um exercício do CF Edu, da parte 2. É esse cara aqui. Esse exercício. Uma coisa que eu queria falar com vocês, eu vou até voltar no meu slide, é o seguinte. Tipo, esse aqui é o código, sabe? Até agora, tipo assim, a gente tava falando sobre essa função, sobre o que essa estrutura faz, e é algo muito poderoso, sabe? Isso aqui pode ser usado para vários problemas, a gente usa isso em muita coisa, a gente vai aprender um algoritmo agora em seguida que usa isso, que é um algoritmo importante. E o negócio é que isso aqui é uma coisa muito poderosa e pequena, sabe? É muito simples codar isso, é um código tranquilo e é um código muito poderoso. Então, assim, assim, na minha opinião, eu acho importante que vocês saibam codar isso aqui com toda a naturalidade do mundo, sabe? É legal resolver uns problemas de DSU e pegar familiaridade com esse código. E não só copiar e colar ele e usar ele como caixa preta, mas nesse caso é importante entender como ele funciona. É importante que você code ele assim, de cabeça rápido, se for necessário, porque é algo muito importante e é fácil. É curto e é muito poderoso, tá? Só queria fazer esse adendo aí. Mas vamos lá resolver o problema. Vou abrir um terminal aqui. Eu vou falar até que às vezes eu prefiro usar ele do que DFS para descobrir componente conexo. Eu uso porque, assim, os dois são bem legais de você saber fazer de core assim, né? Mas eu prefiro usar o Union Find. É uma questão de preferências. Vamos lá pra gente... DSU. Isso. Vamos copiar o tempo aqui para living.cpp e resolver essa questão. Tá, eu apresentei a questão lá para vocês, mas aqui como é que é a nossa entrada e nossa saída, né? É o seguinte, tem N pessoas, elas estão naquela da esquerda para direita, que nem eu falei para vocês. E a gente tem que performar dois tipos de queries, né? Menos e um inteiro, significa que a pessoa na posição X, ela saiu da fila de pessoas. E uma interrogação e X quer dizer que eu quero achar a pessoa mais próxima da posição X que ainda está na fila, olhando só para a direita, tá bom? E como que a gente vai resolver isso aqui usando o Union Find, né? A gente vai, vou codar a estrutura aqui primeiro, tá? A gente não pode chamar isso aqui de Union, inclusive. Assim, pelo menos comigo não funciona, porque eu acho que existe uma função da STD do C++ que chama Union, e aí não funciona isso aqui. Mas aí o Union a gente faz x é igual a find de x, y é igual a find de y, if x igual a y, a gente retorna. Se o tamanho de x for maior que o tamanho de y, a gente troca os dois, porque a gente quer que o x seja o cara menor aqui.
E aí a gente faz que z de x recebe y e size de y mais igual a size de x. Tá pronto o nosso union. A gente precisa ter os nossos vectors aqui. Vector de int id e size. Tá bom? Eu não vou fazer o find aqui porque a gente vai precisar mudar ele um pouquinho para resolver esse problema. Tá bom? Então eu vou passar lá pro problema e daqui a pouco a gente volta. Só ter que avisar um negócio. João, você não pode fazer isso nesse problema. O quê? É verdade, a gente muda o union. Eu tô achando que a gente muda o find. Desculpa. Vamos fazer o find lá. Eu confundi. Porque esse problema tem uma particularidade, gente. Uma vantagem do union find é que quando você... Essas duas funções, tipo... É raro eu nunca tive uma situação que você realmente precisasse, tipo, de usar as duas sem isso não passasse, sabe? Então, uma vantagem é que às vezes você pode abrir mão de uma das duas para poder fazer alguma mudança no código, que é justamente eu vou explicar para vocês por que não funciona o Small Large. Eu me confundi, na verdade. Eu deixei para fazer o find depois, era para deixar para fazer o union depois. Tá bom? Então, mas agora foi spoilado. A gente não pode usar Small Large nessa questão. Tá bom? E conforme a gente for codando aqui, eu vou explicar pra vocês por que não. Como que a gente vai resolver esse problema? A gente recebe o NUM aqui, tá? Que é o número de pessoas que estão na minha fila e o número de queries que eu vou receber, tá? E aí, a gente vai adicionar uma última pessoa lá no final da fila, porque se não tiver ninguém na fila olhando pra direita da posição X, a gente precisa retornar -1. E aí a gente vai resolver isso colocando uma posição lá no final que nunca é alterada. E aí se a resposta for essa posição, quer dizer que não funciona. Essa posição é o fim da fila, tá? Então, id, ele vai receber um vector de int de tamanho n mais 2. João, Oi. Você pode aumentar a fonte um pouquinho? Aumentar a fonte? Posso sim. É em preferences aqui, né? Acho que Ctrl Shift mais funciona também. Funciona? É. Deixa eu sair desse cara aqui, Ctrl Shift mais. Não funciona. Ou Ctrl mais. Ok. Acho que é no Vim, tipo, não é no terminal. Acho que... O named, aqui, tamanho da fonte. É esse cara? Não, né? Eu acho que não. Aqui, ó, custom fonte. 16. Aí, tá bom agora? Tá maravilhoso. Tá, beleza. Então, Vim lib. Nossa, vai ser difícil codar com isso aqui, tô desacostumado, mas vamos lá. O nosso id, ele vai receber um vector de tamanho n mais 2. É porque esses números aqui, eles não são zero-based, sabe? Então eu vou adicionar mais um para mexer com eles one-based. E vou adicionar mais um, que é o meu elemento que eu tô colocando, que é o meu fim da fila, tá? E aí size, ele recebe um vetor de mesmo tamanho, só que a gente inicializa ele com 1. Tá bom? E aí o que a gente faz? A gente vai receber as queries, tá bom? João, tem que inicializar o id. Iota, que é uma função que inicializa colocando um a mais para cada elemento e ela começa com o que a gente passar como parâmetro. Então a gente vai colocar id.begin, id.end e 0. Que aí o elemento 0 vai ser o 0, o 1 vai ser o 1 e vai fazendo. É a mesma coisa que um for, que colocasse id de igual a i faria, essa função aqui. Aí o que a gente recebe nas nossas queries, né? Char C, a gente recebe qual que é a operação, né, em um caractere, e a gente recebe um inteiro x. Aí, se a operação for de deletar alguém, o que a gente faz? E aí agora vai ficar claro por que a gente não pode usar o small to large, né? Como é que a gente vai resolver esse problema? A gente vai... Cada um vai começar sendo seu próprio conjunto, né? E o representante de um conjunto vai ser a pessoa mais próxima à direita das posições que estão naquele conjunto que ainda está de pé na fila. Então, se o 2 sair, eu vou fazer o representante dele ser o mesmo representante do 3. Porque se o 2 não está mais aqui, o cara que está mais próximo do 2 à direita é o mesmo cara que está mais próximo do 3 à direita. Entendeu? Só que por que a gente não pode fazer o small to large nesse caso? Porque a gente precisa que o representante seja sempre o segundo cara que eu passar aqui nesse union, sabe? Porque se o representante for x, o representante vai ser um cara que não está na fila, né? Porque x acabou de sair da fila.
Então a gente não pode usar o small to large porque a gente precisa que os representantes dos conjuntos sejam pessoas específicas que a gente quer manter. E se a gente fizesse small to large, ele olharia os tamanhos do conjunto e bagunçaria isso, fazendo aquele swap. E é por isso que é importante vocês entenderem como a estrutura funciona, sabe? Porque às vezes vocês vão ter que fazer essas pequenas adaptaçõezinhas em algumas coisas mínimas, mas se não fizer, não funciona. João, Oi. pra ver se eu entendi então o problema. Você tinha uma fila, e aí as queries eram X pessoas sai da fila, e qual é a pessoa mais próxima à direita de X. Isso. Né? Ok. Aí essa solução vai ser a pessoa mais próxima vai ser o representante de X mais 1. Coisa assim? Isso. Porque, assim, conjunto que contém se eu saio, a pessoa mais próxima à direita de mim, você concorda que é a mesma pessoa mais próxima à direita de quem tá à minha direita? Ok. Entendeu? Tipo, eu então, tenho... é tipo assim, se a gente... Vocês têm a resposta pro 3 e o 2 saiu, então... É a mesma resposta, isso. Ok. Essa é a nossa ideia, entendeu? Tá bom. É isso. E aí, caso contrário, né, se for uma pergunta, aí a gente responde o seguinte. Eu não preciso nem dessas chaves aqui. Vou tirar elas, fica mais bonitinho. A gente vai responder o seguinte. A gente vai usar o operador ternário aqui de novo. Eu vou olhar. Find de x é igual a n mais 1. Porque n mais 1, vocês lembram que é o fim da fila, né? Então, se o find for n mais 1, eu vou retornar menos 1. Agora, caso contrário, eu vou retornar o próprio find. Tá? E é isso. Devia funcionar isso aqui. Todo mundo entendeu a solução? Quando você acorda assim, você chama o find 2 vezes? Sim, eu tô chamando find 2 vezes, isso. Não importa porque a segunda é odd 1. Porque você lembra quando eu chamo find uma vez, eu faço path compression, e aí, quando eu chamo a segunda vez, eu já coloquei, então eu vou só fazer uma consulta ao id de x aqui, sabe? Você não tem problema chamar 2 vezes. Quando você chama uma vez, você transforma a consulta em odd 1. Mesmo se você chamasse 2 vezes, tipo, em ordem de complexidade não muda. Porque a complexidade é Ackermann, que é muito petitico. Se você chamasse recursivamente 2 vezes, que ia fudir. Não, na verdade, eu acho que faz diferença? Acho que não faz diferença. Não, dependendo do problema, chamar recursivamente 2 vezes avacalha. Mas tipo, desse jeito aí é soma, né? Vira, tipo, 2 vezes o find aí. Eu chamo uma vez aqui pra olhar se é isso, e aí depois eu só chamo ele de novo. Tipo, não tem problema. Mas assim, se você se sente mais confortável guardando uma variável, você pode criar uma variável aqui, guardar e depois mexer com essa variável, sabe? Sem problemas. Então é isso, isso aqui devia funcionar. Vamos ver se funciona. Aí, funcionou assim, tá? Vamos submeter aqui. Show. Show. Vocês estão conseguindo ver a tela de submissão aí também? Sim. Sim. Mas se você quiser aumentar um pouquinho a fonte, por mim tudo bem. Seria bom também. Mas depois eu faço isso no próximo problema. Agora eu vou só copiar a resposta aqui. Beleza. E enviar pra ver se vai passar. E sobre chamar 2 vezes, às vezes a operação mais cara do seu código tá sendo chamar uma função, né? E aí às vezes você guarda uma variável, mesmo que seja só soma, corta. Só pra não dobrar o tempo de execução ali, né? Tá rodando ali, o CF não quer, não. Será que ele tá julgando a prova de hoje? Já acabou, né? Não, já passou. Show. Tá rodando 16 aqui na hora que eu dei F5, mas olha lá, passou. Então é isso, é assim que resolve o problema. E a complexidade desse código que a gente fez é log amortizado, tá? Não é Ackermann porque a gente não usou as duas otimizações ao mesmo tempo. N log amortizado, né? Tipo, Q log amortizado. Isso. Log para cada consulta que a gente faz. Então é isso, assim que resolve esse problema. E agora eu vou ensinar para vocês uma outra coisinha. O que é? A gente vai ter uma outra motivação, tá bom? Vamos tentar resolver o outro problema. Esse problema aqui chama Dark Roads. E o que ele é? É o seguinte. O prefeito de uma cidadezinha, ele é mesquinho. E aí ele quer reduzir os custos de iluminação pública ali da cidade, sabe? E aí para isso ele tem a brilhante ideia de simplesmente não iluminar mais todas as ruas da cidade durante a noite, sabe? Então ele vai apagar as luzes de um poste, ele vai tirar as luzes dos postes.
Só que assim, para que os habitantes não sejam tão prejudicados, ele quer fazer isso de maneira que ainda seja possível chegar de qualquer ponto da cidade até qualquer outro ponto da cidade, sabe? Passando apenas por caminhos que estão iluminados. Então ele quer apagar as luzes de algumas ruas, mas ele não quer perder a conectividade ali da cidade dele. Entendeu? Então, o que é a pergunta que eu vou te fazer? Dado quanto custa para iluminar cada uma das ruas, eu quero que você me responda qual que é o máximo de dinheiro que o prefeito consegue economizar, apagando algumas ruas e mantendo a conectividade desse grafo, né, que é a cidade dele. Como que a gente resolve esse problema? Eu vou apresentar para vocês alguns conceitos antes da gente aprender o algoritmo que resolve isso, tá? O primeiro conceito é o conceito de árvore geradora mínima, que às vezes vocês até já viram por aí. Mas o que é uma árvore geradora mínima de um grafo? Tá? Uma árvore geradora mínima de um grafo, ela é uma árvore, ela é um subgrafo desse grafo, que tem as seguintes propriedades, tá? É uma árvore, porque é a árvore, ela possui todos os vértices que tinham no grafo. Então é um subgrafo que eu perco só arestas. Os vértices, ela possui todos os vértices que tinham antes. E a soma dos pesos das arestas que estão nessa minha árvore é o menor possível, tá bom? Então, é isso. Isso que é uma árvore geradora mínima. E aí é claro que, como ela é uma árvore, ela não tem ciclos, tem um caminho de cada vértice para todos os outros vértices e etc. Tá bom? Então, esse é o conceito de árvore geradora mínima. Eu vou apresentar para vocês outro conceito agora, que é o conceito de corte. Eu não sei se vocês já viram. O que acontece? Em um grafo conexo G, um corte é uma partição dos vértices do grafo em dois conjuntos disjuntos, tá? Então eu vou pegar todos os vértices do meu grafo e eu vou falar com alguns assim, olha, vocês vão para esse conjunto de cá e com o restante vai para o conjunto de cá. E é uma partição. Então todos os vértices pertencem a algum conjunto e nenhum vértice pertence aos dois conjuntos, tá bom? Isso que é um corte. Essa divisão que a gente faz. E um conjunto de corte é o conjunto de arestas que ligam os vértices de uma partição até algum vértice da outra partição. Entendeu? Essas são as duas definições que vocês têm que ter em mente, que eu vou apresentar para vocês agora. Então, aqui eu estou dando um exemplo. Aquele lá era meu grafo, tá? E aí eu fiz um corte nele. Eu coloquei 1, 2 e 5 em uma partição, 4, 3 e 6 em outra partição. E aí quem que é o meu conjunto de corte, nesse corte que eu fiz, né? É a aresta de peso 8, de peso 2, 4 e de peso 1. Porque essas arestas, elas ligam um elemento de um conjunto até elementos de outro conjunto. Tá bom? Então, vamos lá. O que é o algoritmo de Kruskal? Tá bom? O algoritmo de Kruskal é um algoritmo guloso que ele vai, dado um grafo, você vai fazer operações ali de um jeito guloso e você vai chegar à árvore geradora mínima desse grafo, tá bom? É isso que o algoritmo faz. E como que o algoritmo funciona? Você vai criar uma floresta F, inicialmente, onde cada vértice do grafo é uma árvore separada, tá bom? Igual a gente faz lá no nosso Union Find. E aí depois você vai definir um conjunto S de arestas como sendo um conjunto que ele contém todas as arestas do seu grafo, tá? Então você vai pegar todas as arestas que estão no seu grafo e colocar nesse conjunto S. E aí, enquanto existirem arestas no conjunto S, você vai definir T como sendo a aresta de menor peso do conjunto S. E é aqui que vem a escolha gulosa, né? Porque você sempre pega a menor aresta do conjunto. E se T conecta duas árvores diferentes, ou seja, se os dois vértices que T junta, eles estão em conjuntos diferentes, no momento que você está processando T, você adiciona T à sua floresta. Entendeu? Aí você faz isso, se eles forem de conjuntos diferentes, você adiciona T à sua floresta. Feito isso, você remove T de S. Tá bom? E o que eu estou falando para vocês é que se você fizer esse algoritmo aqui, até acabarem as arestas de S, a sua floresta, no fim das contas, vai ter virado a árvore geradora mínima do seu grafo. Tá bom? Então vamos rodar o algoritmo de Kruskal para esse nosso grafinho aqui, que eu mostrei para vocês antes, tá? Então, como vai ser a definição aqui, quando a gente está rodando? Essas arestas que estão pontilhadas, elas pertencem a S, tá bom? Aí a gente vai ter as arestas que a gente colocou na floresta e a aresta que a gente está analisando, tá bom? Então, em vermelho aqui, é a primeira aresta que a gente vai analisar.
é a aresta de menor peso de S, né? Porque a gente sempre olha a aresta de menor peso primeiro. É 1. 5 e 6 estão em componentes diferentes. Então a gente vai adicionar 1 à nossa floresta, tá bom? Aí a gente passa para a próxima aresta. 3 e 6 estão em componentes diferentes, adicionamos a floresta. Próxima aresta, essa de peso 2. 4 e 2 estão em componentes diferentes, adicionamos a floresta. A próxima é essa de peso 3. 1 e 2 estão em componentes diferentes, adicionamos a floresta. A próxima é a de 4, componente diferente, adiciona a floresta. E a gente chega no de 5. Olha para vocês verem que como o 2 e o 5 já estão no mesmo componente, né? E o componente é uma árvore, se a gente criar essa aresta, a gente fecha um ciclo no grafo, né? Elas estão no mesmo componente, o 2 e o 5, então a gente não vai adicionar essa aresta na nossa floresta, a gente vai jogar ela fora. O 7 é a mesma coisa e o 8 é a mesma coisa. Acabou o algoritmo. Isso aqui, que era a nossa floresta, agora é a árvore geradora do nosso grafo. E funciona, tá bom? Funciona sempre e eu vou provar pra vocês por que funciona. Qual que é a prova, né? Que isso funciona. É uma prova que eu acho, ela é um pouco diferente, assim, mas... Olha, a gente tem aqui um grafo, tá bom? A gente tem um conjunto de vértices. E aí, em vermelho, é a árvore que foi gerada pelo nosso algoritmo de Kruskal, tá bom? E em amarelo é uma árvore geradora mínima qualquer, diferente da gerada pelo Kruskal. Porque assim, se todas as árvores geradas pelo Kruskal e as árvores geradoras mínimas fossem a mesma árvore, tá pronta a prova, né? Porque tá gerando a árvore geradora mínima. Então a gente tá olhando para um caso, tipo, caso elas sejam diferentes, tá bom? Então vermelho é a árvore de Kruskal, amarelo é a árvore geradora mínima. E o que eu vou provar para você... Oi? Só, talvez dê alguma dúvida, tinha que ter uma aresta vermelha ligando o vértice à esquerda, né? Nossa, mais à sim, esquerda de no todos. próximo desenho tem? Não, em nenhum. Não teria não, Zé. Mas é um vértice... Realmente, Ah, o da esquerda aqui. É, Sim, teria, realmente. e não tem em nenhum. E a gente não percebeu isso durante momento algum. Ah, mas de boa. Não, assim, pra Imagina- conceitos de agora, finjam que a aresta amarela ali, ela é vermelha também, tá? Que não importa. Finge que aquela aresta ali também tá na árvore de Kruskal. Perdão, gente, eu não vi isso quando eu tava fazendo o desenho e mantive por um tempão. Mas sim, você tá certo. O que eu vou provar pra vocês é que essas duas árvores, elas têm o mesmo custo, tá bom? A árvore geradora mínima e a árvore de Kruskal. Elas têm o mesmo custo. Então, como que a gente vai fazer essa prova? É o seguinte, a gente vai pegar um corte de alguma aresta. Tipo, o conjunto de aresta do corte vai ser uma aresta só da árvore geradora mínima, tá? Tá aqui um exemplo desse corte. Só uma árvore da árvore geradora mínima, só uma aresta da árvore geradora mínima atravessa o corte, que é essa aresta que está pontilhada, e a gente tem duas arestas da árvore de Kruskal que atravessa esse corte. O que acontece? Sempre vai ter alguma aresta da árvore de Kruskal atravessando o corte, porque senão a árvore de Kruskal não seria uma árvore, ela não seria conexa. Então sempre tem, tá bom? Uma aresta que vai estar atravessando esse corte. Pode ter mais, nesse caso aqui, por exemplo, tem mais. Tem duas, tá bom? Mas sempre tem pelo menos uma. E aí agora a gente tem essa aresta azul. O que é essa aresta azul? Eu vou definir essa aresta azul como a aresta do conjunto de corte da árvore de Kruskal que possui o menor custo, tá bom? Essa aresta azul é a aresta que possui o menor custo. E o que eu quero provar para vocês é que essa aresta azul, ela possui custo igual à aresta que está na árvore geradora mínima, tá bom? Então, a gente vai tentar olhar se dá para não ser igual, tá bom? Então, inicialmente, vamos olhar. Essa aresta azul, ela pode ter um custo menor do que a aresta amarela, que é a aresta da árvore geradora mínima? Não pode. Por que não pode? Porque vocês percebem que a minha aresta azul, ela une o corte do mesmo jeito? Então, assim, se ela tivesse um peso menor do que a aresta amarela, eu poderia tranquilamente substituir na árvore geradora mínima essa aresta amarela pela aresta azul. E eu teria uma árvore com peso total menor do que a que eu tenho. Só que, se minha árvore amarela é uma árvore geradora mínima, não existe uma outra árvore ali que tenha um peso menor que ela. Então a aresta azul, ela tem que ter um peso pelo menos maior ou igual à aresta amarela. Tudo bem? Pelo que eu acabei de falar.
Vamos olhar outra situação. Será que a aresta amarela ela pode ser menor do que a minha aresta azul? E também não pode. E aí por que não pode? Porque é o seguinte. Vamos supor que sim, tá? A minha aresta amarela ela é menor que a aresta azul, tá bom? Mas a minha aresta amarela não tá na minha árvore de Kruskal, tá? Ela não tá. Então, se ela não tá, é porque eu rejeitei ela durante o meu algoritmo. E durante o meu algoritmo eu só rejeito arestas se elas conectarem dois vértices que já estão no mesmo componente. Então, se eu rejeitei a aresta amarela, significa que eu já adicionei uma aresta que conecta esses dois componentes na minha árvore de Kruskal. E eu analisei essa aresta antes, então ela tem um peso menor do que a amarela. Mas vejam bem, eu defini a minha aresta azul como a aresta de menor custo que atravessa o corte. Então não tem como existir uma outra aresta ali que atravesse o corte, porque a azul é a menor. Então por isso a gente conclui que a aresta amarela ela tem que ser maior ou igual do que a aresta azul, sabe? Só que peraí, se eu, por um argumento, concluir que a aresta azul ela tem que ter peso maior ou igual que a aresta amarela, e por outro argumento, também válido, eu definir que a aresta amarela tem que ter peso maior ou igual a azul, a única forma dessas duas proposições serem verdade ao mesmo tempo é as duas arestas terem o mesmo peso. Então é isso que acontece. Essas duas arestas, elas têm o mesmo peso. A aresta de menor custo da árvore de Kruskal, que atravessa um corte, e a aresta amarela, que também atravessa o corte, elas têm o mesmo peso. Mas o que acontece? Se elas têm o mesmo peso, eu posso pegar na minha árvore geradora mínima e trocar a minha aresta amarela pela azul. Então, ao invés de conectar os vértices por aquela aresta que eu conectava na minha árvore geradora mínima, eu vou conectar por essa aresta azul. E como elas têm o mesmo peso, eu não mudei o custo da minha árvore, né? A minha árvore continua sendo uma árvore geradora mínima, porque ela tem o mesmo custo que ela tinha antigamente. Só que agora eu estou uma aresta mais próximo da minha árvore de Kruskal. E o ponto todo disso aqui é que eu posso fazer isso que eu acabei de fazer quantas vezes eu quiser. Eu posso pegar todas as arestas da minha árvore geradora mínima e ir substituindo por arestas que estão na minha árvore de Kruskal. E, eventualmente, a minha árvore de Kruskal vai ser igual à minha árvore geradora mínima. Então, o que acontece é que isso prova que o algoritmo de Kruskal, na verdade, ele gera uma árvore geradora mínima. Tudo jóia? Vocês entenderam a prova? Todo mundo de acordo? Chique do chique. Chique? Beleza? Então, tá tranquilo. Eu vou assumir que vocês, se não responderam, também entenderam. Se vocês tiverem qualquer dúvida, novamente me interrompam, tá bom? Então, como que é o código do Kruskal, né? O código do Kruskal, na verdade, ele é bem simples, tá? A gente vai assumir que a gente está usando o código de Union Find que foi apresentado anteriormente na aula. E aí, a gente vai fazer um vector com uma tupla de 3 inteiros. Eu não sei se vocês já usaram tupla no C++, é um negócio bacana. É tipo, um pair, ele é basicamente uma tupla com 2 carinhas, sabe? Então a tupla ela pode ter mais. E a gente vai armazenar no G, nesse vetor, as tuplas com a seguinte forma. Peso e depois os dois vértices que a aresta une. Tá? Esse vetor é o vetor das minhas arestas. E aí o que acontece? Quando eu ordenar esse vetor, como as minhas arestas estão, o peso vem primeiro, ele vai ordenar eles por ordem crescente de peso. Tá bom? E aí eu percorro todas as minhas arestas, e aí a gente pode fazer isso na tupla, que é esse alto aí, que aí o primeiro inteiro da tupla vai ser o W, o segundo o A, o terceiro o B. Tá? E aí eu olho, se o componente desses dois vértices é diferente, então eu uno esses dois vértices, eu uno os componentes deles, e eu adiciono W ao custo total da minha árvore. Tá bom? Esse é o algoritmo de Kruskal, muito simples, bonitinho, resolve o que a gente quer resolver. Então, antes de eu apresentar para vocês uma outra utilidade desse algoritmo pequena, eu vou resolver o problema que eu acabei de passar para vocês. Tá bom? Então vamos lá. O problema que a gente queria resolver é esse aqui. Eu já expliquei ele para vocês do jeitinho que tá aqui no statement, é a mesma coisa, tá? Vamos resolver ele. Vamos copiar o template para
Roads. João, você pode aumentar o enunciado só um pouquinho? Posso sim. Ok, obrigado. Mas aí agora eu cortei coisa. Tá, olha, vê Pode se continuar. assim tá bom, dá pra você ler. Você vai Tá perder bom, o test eu- case ali, claro. mas. Toma lá da cá. Tranquilo. Então tá bom. Então vamos lá. Vamos resolver isso. Pra gente ter o Crucible, a gente precisa implementar um Union Find. Então vamos implementar um Union Find. Find. É Union, João. Oi. O Union já ficou aí circulado errado. É o Union. Verdade. Porque ele fica verdinho, né? Porque não pode. Ele não gosta. Nossa, que feio. Aqui, aí, se for igual, a gente retorna. De vez em quando eu esqueço de colocar esse if aqui, gente. Lembrem de colocar. Se vocês estão usando small to large, ele é importante. If size de x maior que size de y. Eu troco esses caras. E aí eu faço id de x recebe y, size de y mais igual ao size de x. Tá aí, uma estrutura de Union Find perfeitamente funcional. Codada rapidinho. Vamos resolver, vamos receber essa entrada aqui, porque ela tem uns test cases. A gente vai colocar um while 1, porque a gente tem que receber um negócio específico para não funcionar. Aí tem n. E aí aqui eles passam, tipo, n para eles é o número de arestas e n é o número de vértices, mas isso é contraintuitivo. Então eu vou inverter, tá? Eu vou receber invertido, porque eu quero que n seja o número de vértices e n o número de arestas. Porque a gente é acostumado a trabalhar assim, né? E aí, se os dois forem 0, eu dou um break, porque eles passam 0, 0 quando eles não querem que eu faça mais caso, tá? E aí, vamos lá. id é um vetor vazio aqui de tamanho n, e size é um vetor de tamanho n cheio de 1. Aí a gente faz o iota lá, que faz o que eu já expliquei para vocês que faz. Vocês têm alguma dúvida em relação ao algoritmo, alguma coisa? Enquanto eu estou codando, vocês podem perguntar, se vocês tiverem. Não, né? Então tá bom. Vamos ler agora as arestas. Aí aqui a gente vai criar esse vetor de tupla, tripla, que vai ser o nosso G. Tá? Aí a gente vai ter aqui o int. A gente recebe A, B, W. E aí a gente vai... Oi. Uma das poucas vezes que a gente representa o grafo com lista de arestas é nesses casos, né? Eu acho é o único caso que eu já representei, na verdade. Eu nunca representei de outro jeito. Não. Mas é interessante. O Bellman For também precisa de lista de arestas. Precisa? Desculpa, eu não conheço. Mas show. Tá, aí aqui a gente usa em place back, tá? Que ele é tipo um pushback, só que a gente usa pra quando o vetor é de tuple, e aí ele já coloca tudo no lugar certinho, bonitinho pra gente. ABW. E é isso, né? Recebemos as arestas, é só isso. Então vamos lá, pro Dijkstra. O que a gente faz? A gente ordena isso aqui. Eu tenho que fazer de outro jeito, na verdade. Eu tenho que colocar o W primeiro na hora de fazer meu placeback, porque senão não vai ordenar na ordem correta. G.begin, G.end. Tá bom? E aí, a gente vai iterar agora por esse cara. Aí é W, A, B, do jeito que a gente guardou. Aí, int C igual a 0. Que é o custo da nossa MST. If find de A for diferente de find de B, ou seja, se eles estão em componentes diferentes, eu vou unir esses caras e eu vou somar o custo dessa aresta que eu gastei para unir eles ao custo total da minha árvore. Tá bom? E aí agora a gente tem o custo da árvore. Só que o problema não pediu o custo da árvore não, tá? Tem uma nuancezinha que o problema pediu quanto que a gente economiza, tá bom? Então se a gente antes iluminava todas as estradas e agora a gente está iluminando só algumas,
O custo que a gente está economizando é quanto a gente gastava antes, menos quanto a gente gastava agora. E quanto a gente gastava antes... Vou até colocar long, porque eu não sei esses negócios. Mas quanto a gente Ele gastava... fala que o somatório é menor que 2/31. Pode colocar em tempo. Ah, então tá bom. É menor do que o limite de um índice. Então, ó, é verdade, tá escrito ali, é porque eu nem li esse negócio não. Mas a gente aqui é o custo total de como é que nós gráfico antes. A gente só soma todas as arestas, tá? E aí no final a gente vai imprimir aqui o quanto que a gente gastava antes, menos quanto que a gente gasta agora. Isso é o nosso custo. Tá bom? Então tá aí. Devia funcionar. Meio louco a complexidade desse código, né? É Ackermann, né? Não, mentira, é Nlog. Não é, né? É Nlog. A parte mais custosa é ordenar. É. Loucura. Isso é muito interessante, cara. É uma estrutura que ela é tão poderosa que você mexe com ela à torto e à direito, mexe um monte de vezes, mas a complexidade de você simplesmente ordenar um vetor domina ela, sabe? De tão rápida que ela é. Pois é. Não, eu gosto muito de... Eu gosto muito de Union Find, eu acho fenomenal, assim. Rhodes, sou fascinado. Tá, vamos lá, vamos copiar aqui. Ctrl C. Aí, ó, deu Bizil. Você tem que compilar com C++17. Não é isso que tá dando Bizil, não. João, você colocou o sair na hora que dá o 00? Cara, eu dou um break, Colocou. né? Da break aqui. Dou O break. compilador deu warning do C++17. Mas não sei. Ah, não, mas eu tô acostumado a usar isso aqui, funciona. Te garanto que não é esse o problema. O problema, na verdade, é Volta que lá no código, por favor. o problema é out of bounds, tá? Eu tô... Eu acho que você não tá. Ah, declarando o tamanho do ID e do SZ, né? Não, eu coloco N. Mas tá one-based. Não, Verdade. não, é zero-based o problema. Caramba! O problema é outro, eu tô fazendo alguma coisa errada aqui. Poxa, tá falando que é um cara de tamanho 5. Ah, tá. N. É porque, tipo... Putz. eu tô lendo errado. É porque, tipo, eles definem N como o número de vértices e N como o número de arestas. E aí eu tentei inverter isso, mas não precisa inverter, né? É só mudar o nome. Agora vai funcionar, tá bom? Tá, deveria funcionar, pelo menos. E... O meu C++ demora muito pra compilar, cara, porque meu makefile tem 2 km. Ah lá, ó, funcionou. Chuchu, beleza? Eu confio. Vamos Chuchu, submeter beleza. aqui. Copy root.cpp. Inclusive, isso aqui é o alias mais útil que eu já fiz na vida. Recomendo todos vocês fazerem. C++, plau. Tem alto, não vai funcionando. Eu não sei. Funciona, Será esse que C++ funciona? aqui. É o C++ 17. Ele é Que discreto. glória, Eles não glória. contam. Mas é 17. Ué, Você não tá saindo. cara, eu odeio o Spod, mano. Eu tenho que botar a favor, os caras são muito chatos. Mas tá bom. Aí agora eles me mandam pra outro lugar. Aí agora eu tenho que apagar esse texto aqui de novo. Tá beleza, tá aí. Show. Submetente. Não funcionou, né? Deu compilation error. Caramba. De cara, o que eu fiz? Talvez você tenha copiado, tipo, em cima dos outros negócios. Não. Oxi. Da outra vez. Tipo, com aquelas coisinhas que ele deixa. Ah, só. Não é esse o problema. Será que é o C++? Poxa, a gente passou. Não passou, Bernardo? Hoje A vai gente ser. passou, tipo, Nesse? Uma hora atrás. Putz. não, de manhã. Oxi. Será que tem que colocar GCC? Não lembro qual era. Coloca o X8.3. Tá vendo, mano? É por isso que ninguém gosta desse Judge. O Spoiler, tadinho, tem uns problemas muito Aí massa. compilou. Caramba. Compilou, é GCC, não é G++. Aí, ó, passou, gente. Show. Foi. Próprio rápido também, que isso.
Foi... Pô, foi bem rápido, né? É rápido, né? Nlogn é um bagulho massa, assim. Então... Present slideshow. Então tá bom. É isso. Esse foi o Crucible, tá? E por último, só pra finalizar, eu queria apresentar pra vocês uma outra utilidade do Crucible que é interessante, tá? E essa eu não vou provar e eu nem vou fazer um problema. Tem problemas na lista que usam isso aqui que eu vou apresentar agora. Recomendo que vocês vão lá e resolvam. É uma funcionalidadezinha legal, que é o seguinte. Bem clássico. Se a gente definir o custo de um caminho entre A e B como a aresta de maior custo presente nesse caminho, então, tipo, eu tô indo de A para B. Qual que é o custo de ir de A para B? É a maior aresta ali. Esse que é o custo, não é a soma, é a maior aresta. Se eu fizer isso, o menor caminho entre dois pontos A e B quaisquer do grafo é o caminho que eu faço na árvore geradora mínima, tá bom? Essa é a afirmação que eu faço, isso é verdade. Eu não vou provar aqui, mas confia em mim, é verdade. E aí eu vou mostrar pra vocês aqui, tipo, eu não vou provar, mas eu vou mostrar um exemplo, assim, pra pelo menos dar uma mini intuição pra vocês. Tá bom? Então, vamos supor que, sei lá, eu tenho uns aviões, tá? E aí avião é um negócio que tem uma autonomia ruim. E aí eu quero ir do ponto A ao ponto B, e esses pontinhos que estão aí no grafo, eles são bases militares onde eu posso abastecer meu avião, tá bom? Então o que acontece? Eu tenho autonomia X no avião, e aí eu quero saber se eu consigo chegar de A a B, né? Então o melhor jeito de eu fazer isso é eu pegar o caminho com a maior aresta de todas, né? Porque eu não quero passar muito tempo sem abastecer meu avião. E aí qual que é esse menor caminho aqui, né? Se vocês olharem, do A pro B, eu poderia ir pro 2 e depois pro 7. Eu chegaria no B rapidinho. Mas aí eu gasto essa aresta 7 que é cara. O melhor jeito de eu fazer, na verdade, é passar por 2, 2, 5, 1, 1. Então qual que é esse caminho? O caminho é esse aí, que não tá pontilhado. Só que aí vocês podem reparar que esse caminho aí que eu fiz, e assim, coincidentemente eu coloquei duas pontas da árvore geradora mínima, mas não necessariamente vai ser assim, sabe? Mas o caminho entre A e B, de menor custo, definindo o custo dessa forma que nós definimos, é o caminho entre A e B que está na árvore, né? E só existe um caminho, porque é uma árvore, só existe um caminho entre dois vértices. Tá bom? Então é isso. Tenham isso em mente também. Isso funciona, isso é verdade. E é uma outra funcionalidade legal de árvores geradoras mínimas. Tá? Então é isso. Algum material e uns links pra vocês darem uma olhada. Tem a aula do Abdul Bari. Ele é um professor que explica as coisas de uma maneira mais teórica, assim. Não tão teórica quanto as aulas do MIT, que a gente costuma passar para vocês, mas é mais teórico, é livre de qualquer linguagem. Ele é um melhor professor do que eu, ele é um cara bacana. Eu gosto das aulas dele. É uma questão de opinião, assim, mas eu recomendo, se vocês quiserem dar uma olhada. Tá bom? Outra coisa que eu recomendo fortemente vocês fazerem é o curso, o Edu do Code Forces. Lá tem uns problemas muito legais que vão forçar vocês a pensar fora da caixinha. Com esses temas que a gente acabou de aprender, e são problemas bacanas. E a gente tem a lista da maratona, que tá aí, vocês sempre podem resolver ela, eu recomendo que vocês sempre resolvam. Tá lá, tem os problemas, vários deles são do CF Edu, mas tem uns problemas diferentes também. Tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigadinho. Obrigado pela aula, João. Tamo Muito junto. bom. Obrigado pela aula, João.